Então, a gente não pode dissociar, né, que o movimento da legalização da maconha visa ampliar o mercado e criar maior número de consumidores. Né? A gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que. Eu sou absolutamente contrário ao conceito de maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. Né? O que existe é o uso medicinal de dois componentes da maconha, que é o canabidiol e o THC, e que nenhuma associação médica no mundo, né, nenhuma associação de psiquiatria, de medicina, nem o FDA, né, você não tem nenhuma associação com mínimo de credibilidade científica que aprova esse uso medicinal. Então, é uma tendência das pessoas que defendem a legalização. Se você for ver as evidências, né, científicas, é aí que as associações médicas falam, ó, tem algumas situações de crianças que precisam, que tem uma forma específica de epilepsia que pode tomar, pode tomar, é uso compassivo, né, é mais do que um uso científico, mas eu não me oponho aos casos extremos e eu acho que o governo deveria fornecer para essas pessoas. Mas o que está acontecendo, se você for ver, é as pessoas defendendo o uso da maconha para tratar autismo, demência de Alzheimer, toda sorte de doenças, e isso não tem evidência nenhuma. Então, pelo menos, eu acho que não dá para sentar na mesma mesa as pessoas que defendem as ciências e as evidências e as pessoas que estão no ramo de vender maconha e de apoiar a indústria de maconha. Né? E eu acho que isso aconteceu com o cigarro, aconteceu várias vezes na história da dependência química, que na minha idade e depois de tantos anos, eu não me sentaria de jeito nenhum na mesma mesa com pessoas que não representam, né, aquilo que eu acho que a saúde pública representa. Né? Então, eu acho que a função do governo é normatizar, né? E o próprio tem setores do governo que estão muito ativos, né? A Senaprev, com o doutor Quirino Cordeiro, são pessoas altamente envolvidas e com conhecimento. Acho que eu nunca tinha visto na minha história pessoal pessoas dentro do governo com conhecimento e com compromisso tão grande quanto a equipe do doutor Quirino Cordeiro. Mas é difícil porque é o lobby, eu chamo isso do lobby da maconha, e que é um lobby que mistura com o setor da mídia e mesmo o setor jurídico que às vezes não tem o conhecimento técnico. Se você vê os 3 votos ou 4 votos do Supremo Tribunal Federal, que, no fundo, opta pela legalização da maconha, são votos absolutamente não técnicos, ideologizados. É uma sopa de conceitos completamente que não cabe, né? Dá vergonha de ler os votos dos ministros do Supremo Tribunal do ponto de vista técnico. Então, eu acho que, para mim, né, nós temos que caminhar, e é isso que eu defendo, no conceito mais técnico. Nós não vamos vencer, e estamos apanhando no debate público, nós estamos apanhando de 10-0, né? Porque a narrativa da maconha medicinal e da legalização da maconha está ganhando. Né? Eu não tenho dúvida disso, né? Porque os conceitos técnicos e a importância, né? Os próprios ministros do Supremo não têm a menor ideia de aprovar a legalização da maconha, porque eles pensam na maconha, naquela maconha fraquinha, prensada, que tem um conteúdo de THC de 3%. A maconha está se transformando. Né? A maioria das maconhas tem 10%, 15%, 20%. Você tem o cigarro eletrônico de maconha, que chega a 80% de THC. Como é que você vai legalizar uma droga com essa dinâmica de transformação técnica do produto? Né? Então, eu acho que vai ser um erro histórico, está sendo um erro histórico nos Estados Unidos, vai levar muitos anos para eles perceberem esse erro histórico, é um erro histórico no Canadá, e eu acho que no Brasil, pelo menos,
as pessoas como eu, que talvez sejam mais velhas, vai ser difícil alguém me convencer, flexibilizar o mercado da maconha, porque isso vai gerar um impacto do ponto de vista de saúde pública dessa próxima geração, que já está acontecendo nesses países que eu mencionei. Né? Então, não temos bons exemplos, né, nesses países. Mas só para terminar, você estava falando dessa reunião da ONU, né? E você vê que o voto foi muito próximo de 50% a 50%. Né? Se você segue a mídia aqui no Brasil, você acha que a ONU vai legalizar a maconha no mundo inteiro. Isso não vai acontecer, porque uma boa parte dos países, né, os países asiáticos, a China, muitos países europeus, muitos países africanos, absolutamente não defendem a legalização. A legalização é coisa de americano, de canadense, que tem um outro sistema de saúde. Vê se a Suécia vai legalizar, vai nada. Então, o voto, né, felizmente, o voto do Brasil, né, foi mais conservador nesse sentido, e votou junto com muita gente, muitos países. Você vê que é um debate muito justo, assim, muito pau a pau, porque a maioria dos países vai falar assim, na China eles querem legalizar a maconha. Eles têm uma experiência histórica, em 1830, quando teve a epidemia do ópio, a guerra do ópio na China, e que foi um desastre para a China, assim como é um desastre nos Estados Unidos, que foi o uso de Oxycontin, né, de opiáceos, que mata de overdose 70 mil americanos por ano de overdose. Né? Então, os países têm uma visão histórica de não deixar, de não flexibilizar as drogas. Né? Então, o que estão fazendo aqui no Brasil é um debate raso, né? E que eu acho que eu sou daqueles que ficam defendendo a minha posição e não tenho problema de defender a minha oposição ao voto do Supremo, porque tecnicamente e historicamente eu absolutamente acredito naquilo que eu falo. Né?